Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Cheio de absurdo o dia hoje, tá bom? Vamos começar com a notícia, uma entrevista que um dos integrantes da família Buscapix deu para a Folha de São Paulo no final de semana. Flávio Bolsonaro defende golpe se futuramente a STF não aceitar indulto a Bolsonaro. Entrevista publicada no domingo, dia 15, na Folha, no esgoto de São Paulo, pode ser a Folha ou o Estadão, duas porcarias iguais. O senador Flávio Bolsonaro, de que partido? Diga aí, queridos amigos que acompanham aqui, o Partido dos Larápios, pelo Rio de Janeiro, disse que um candidato a presidente apoiado por Jair golpista Bolsonaro deverá garantir a concessão de indulto ao ex-presidente, caso ele seja preso por decisão do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Mais que isso, caso eleito, o futuro presidente bolsonarista deverá garantir que o indulto seja cumprido, mesmo que o STF considere inconstitucional. Aspas para o golpista. Bolsonaro não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido. Nesse caso, o senador prevê que o PT, é sempre o PT, esse povo tem uma fixação com o PT, eles devem sonhar com o Lula toda noite. E eu não imagino, não vou dizer aqui pra vocês o que eu imagino que eles sonhem que o Lula está fazendo com eles. Mas use aí a sua imaginação, mas vamos lá. Ele diz que o PT entraria com habeas corpus no Supremo que declararia o indulto inconstitucional, porque é inconstitucional. Ok, querido golpista? Ele é inconstitucional. Aspas pro golpista. Então vai ter que ser alguém na presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí ele explica o plano de forma mais explícita. Aspas de novo. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo que ninguém quer. Olha. Ele garante que não fala no tom de ameaça e que faz apenas uma análise de cenário, mas reforça a hipótese. Certamente o candidato que o presidente, ex-presidente, viu, golpista, Bolsonaro vai apoiar, vai ter que ter esse compromisso sim. A solução mais tranquila, segundo ele, seria ocorrer agora a concessão de anistia pelo Congresso em acordo com o STF. Mas é um... alguns advogados, alguns juristas ouvidos aqui pelo ICL deram a opinião. O Cacá é um dos maiores advogados, né, do Brasil. Ele deu uma opinião aqui, ó. Passaram de novo de todos os limites. Espero que seja só desespero. O Congresso Nacional tem que entender que é necessário cumprir a Constituição, diz ele. Essas ameaças ocorrem em parte porque a investigação poupou os políticos e os financiadores. Os golpistas se sentem à vontade para continuar a tramar o golpe. É necessário apoiar o Supremo Tribunal e punir a todos eles, antes que eles passem da bravata à ação. Como sempre, a matéria está na descrição do vídeo, leiam, tá bom? Leiam. Agora, eu tenho alguns comentários para dizer sobre isso. Essa família é uma tragédia para a história do Brasil, tá bom? Parabéns a vocês que elegeram esse bando aqui, tá? Que é uma familícia esparramada pelo Brasil. O pai, que é um cagão, se borrou todo lá na frente do Alexandre de Moraes, porque se é um cara que chega lá na frente do Xandão e fala, quero ver se tem coragem de me prender, vem agora, tal, como ele dizia nos palanques da vida, chamou o Alexandre de canalha, disse que não ia cumprir nenhuma determinação dele, não sei o que lá, um monte de bravata. Quando tava na frente do Xandão, cagou, peidou miudinho na frente do Alexandre. E agora ele voltou a carga, chamando o pessoal para um protesto na Avenida Paulista, todo machão no vídeo. Como disse o Lula, é um covarde que se cagou na frente do Alexandre de Moraes. É muito fácil ser corajoso, ser machão dentro de casa.
É que é o que ele está fazendo aqui. E eu queria entender que ditadura da toga é essa, onde um senador da República dá a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu para a Folha, publicada ontem, e que nada acontece com ele. Que ditadura é essa, queridos bozoloides que vem aqui? Qual é essa ditadura? Eu não entendo não, cara. E hoje saiu também que o pai, o golpista, quer lançar o Carluxo, aquele zero, que aquilo é um zero à esquerda, né? Pro Senado, por Santa Catarina. Vai ser ele por lá, o Flávio pelo Rio, o Eduardo Bananinha vai voltar e vai tentar por São Paulo, e a Michelle por Brasília. Ali o Distrito Federal. A eleição do ano que vem é muito importante na questão do Senado. Vai renovar 2/3 das cadeiras do Senado. Vocês entendem o que é isso? Se esta desgraça da extrema-direita eleger maioria do Senado, vai ser o caos no país. Então, a gente precisa prestar muita atenção na questão da eleição para o Senado Federal do ano que vem. Conversem com seus amigos, conversem com seus familiares, para não eleger gente da extrema-direita para o Senado Federal. É muito importante. Talvez seja mais importante do que o da presidente da República. Talvez seja mais importante. Aí tem um Zé Pamonha aqui, é fantástico essas histórias, né? Pastor que pediu para Deus arrebentar a mandíbula de Lula é acusado de desvio de 500 mil reais. É tudo cidadão do bem. Cara, é um absurdo isso aqui. Após 18 pastores renunciarem coletivamente aos cargos, a maçonaria enfrenta uma grave crise, com acusações de má gestão e falta de transparência do presidente Anderson Silva. Segundo os ex-integrantes, o líder religioso, nossa, mas cada desgraça desse país, velho, não prestava conta sobre a movimentação financeira do roubo social em Samambaia Sul e centralizava todas as decisões, inclusive o controle das contas bancárias. Os pastores relatam atrasos no pagamento de contas básicas, salários, férias e impostos, além de um suposto sumiço de 500 mil reais. Caramba, hein? Aí tem a foto do pastor aqui, o rei da maçonaria. Tem um monte de maçonaria ali na Rua Augusta. Se ele quiser, dá um pulo lá, viu? Cada um com o macho que quer, né, querido pastor? Muito bem. Cara, o pastor disse que os evangélicos teriam que pedir a Deus para matar os seus inimigos, quebrar a mandíbula do Lula e prostrar enfermidades dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais um cidadão do bem. Não falha. Não falha. Quer ver outro cidadão do bem? Escuta essa daqui. Vocês devem ter ouvido. Um imbecil. O tal do Rei do Ovo. Que até hoje eu não sabia que ele existia. Graças a Deus, né? Vai fazer o que a gente acaba sabendo. Quem é o Rei do Ovo? O sujeito deu entrevista pra Folha. É pra Folha? Acho que foi, sei lá, pra quem que ele falou. Dizendo que tá um inferno contratar no Brasil porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Ele é dono da Global Eggs, maior produtora de ovos comerciais e pintos de galinha no país, e tem patrimônio estimado em quase 17 bilhões de reais e meio. Prestem atenção nesse número, queridos amigos. 17,5 bilhões de reais. E o sujeito tá falando que o Bolsa Família impede que ele contrate pessoas para trabalhar no Brasil. É mais de lascado um tanto isso aqui, cara. Tá bom. Aqui fala a história dele, não quero saber da história dele, mas tem umas partes interessantes aqui. Ele é crítico do programa social criado pelo governo federal que estaria afetando suas chances de contratar funcionários, treinar e providenciar uma vida melhor a eles. Mas ele já foi alvo de um inquérito do Ministério Público do Trabalho do Piauí, após denúncias de irregularidades de contratos de trabalho. Vem comigo que vocês vão entender o que está acontecendo. Ele foi acusado de não pagar salários e benefícios aos trabalhadores,
além de ser citado em 17 processos trabalhistas pelo Tribunal Regional do Trabalho por denúncias envolvendo assédio moral e rescisão de contratos. Sabe quanto paga o Bolsa Família? Por volta de R$ 600, podendo chegar até 1.000, dependendo da quantidade de filhos lá. R$ 1.000. Quanto que é o salário mínimo? 1.500 e uns quebradinhos. Vocês acham que esse sujeito paga um salário mínimo para os funcionários deles? Por que ele é contra o Bolsa? Ah, e ele pagou, investiu nas campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio. Ou seja, é de extrema direita. É mais um bilionário que é contra os programas sociais. Por quê? Porque ele quer que as pessoas estejam miseráveis, passando fome, para que ele consiga contratar uma pessoa para embalar ovo, para ele ficar mais bilhardário do que ele já é, por R$ 500 por mês. Ele quer gente desesperada aceitando trabalho precário. O Bolsa Família salvou mais de 700 mil pessoas nesses 20 anos de existência. Isso são dados, isso é um estudo, tá bom? Não tô tirando da minha cabeça, não. Ao contrário do que muitos dos paquidermes bolsoloides que vêm aqui. Bolsa Família evitou 700 mil mortes em 20 anos. Diz estudo da Fiocruz. Conhece a Fiocruz? Deveria. Então, assim, é por isso que esses caras odeiam os programas sociais. É por isso que o Hugo Mota quer cortar os investimentos do governo federal nos programas sociais. Porque eles representam esse tipo de empresário aqui. Porque esse cara não ficou bilionário sozinho. Ele ficou bilionário no lombo do trabalhador lá, que ganha R$ 500, 200, 300, R$ 400. Por isso que a pessoa não se sujeita a um trabalho degradante e sem direito. Tá aqui falando na matéria. Denúncias envolvendo assédio moral, rescisão de contratos, não pagar salários e benefícios aos trabalhadores. Ele quer um povo desesperado, passando fome, para que ele consiga contratar sem pagar quase nada, para a pessoa trabalhar quase de graça. É por isso que esse tipo de gente é contra os programas sociais do governo federal. Ele é assim, o cara do Madeiro é assim, o velho da van é assim, o do Coco Bambu, esses caras ricos, a JBS, esses bilionários donos de empresa. E você deve conhecer alguém que tem uma empresa e que contrata pessoas para fazer trabalho. Eu conheço. Eu conheço gente que contrata pessoas para trabalhar pagando R$ 5 por um serviço. R$ 5. Se essa pessoa não estivesse desesperada, você acha que ela se sujeitaria a trabalhar por R$ 5 para entregar um determinado serviço? Não vou falar qual é, porque, né, senão eu me ferro. Mas é disso que eu tô falando. Esse pessoal que fica rico não fica rico sozinho. Esse pessoal fica rico explorando o trabalhador. Por isso que eles são contra os programas sociais do governo federal. É por isso que eles são contra o Bolsa Família, o Bolsa Gás lá, o Pé de Meia. Entendeu? O Bolsa Família custa por volta de um pouquinho mais do que R$ 200 milhões. De isenção tributária, esses caras aqui custam ao país mais de 800 bilhões de reais. 800 milhões, perdão, não bilhões. 800 milhões de reais. É 4 vezes o valor. É o que o Lula falou na semana passada. Isenção fiscal desses super ricos. Porque isso aqui é super rico. Não é você aí que tá assistindo e dirige um Renegade que você acha que você é rico. Você não é rico não, filho. Rico é esse cara aqui que tem 17,5 bilhões de reais. E tem isenção fiscal. E quer reclamar da porra do Bolsa Família pra gente não morrer de fome. Então assim, é contra isso aqui que a gente luta. E é por isso que é tão importante prestar atenção em quem você vai votar pro Senado, principalmente no ano que vem. Tá bom? E saiu uma pesquisa, para terminar, que saiu uma pesquisa rapidinho.
A percepção dos brasileiros sobre a economia deu sinais de melhora em junho, segundo a mais recente pesquisa da Datafolha, mas ainda sob um pano de fundo de incertezas e insatisfação com a condução das contas públicas. Após um pico de pessimismo registrado em abril, a parcela dos que veem piora na situação econômica caiu de 55% para 47%, retornando ao nível observado em dezembro de 24%, que foi de 45%. Embora o otimismo tenha avançado apenas um ponto percentual para 22%, o Datafolha mostra recuo no pessimismo, que interrompe uma tendência negativa iniciada no fim do ano passado. Outros 28% acreditam que a economia se manteve estável. Mas vocês enxergam o que o Fernando Haddad tenta fazer? E não deixam. É essa galera e esse cara do ovo. Eu não posso falar desse cara do ovo, mas esse tipo de empresário, esses caras que têm muita grana. Eu falei aqui, isso aí é público, tá bom? Vocês acham na internet. Ele investiu na campanha do Bolsonaro e ele investiu na campanha do Tarcísio. Das que estão públicas. Ele pode ter investido em várias outras. Esse cara, ele não investe de graça. Quando o Tarcísio tiver que tomar uma decisão, você acha que ele vai tomar uma decisão em quem? A favor de quem? Do povo ou do cara que botou ele lá? Então, assim, por isso que os programas que o governo tenta fazer não passam na Câmara. Por isso que o Hugo Mota faz o que faz. Quer cortar na saúde, na educação, nos programas sociais, que são os programas que ajudam as pessoas que mais precisam no nosso país. Mas ao mesmo tempo ele quer aumentar o número de deputados e ele quer que os deputados possam acumular aposentadoria com o salário de deputado. Para mim tudo, para os outros nada. Então a gente precisa prestar atenção em quem a gente vai votar no ano que vem, tá bom? Essa foi a edição desta segunda, dia 16 de junho de 2025 do Cidadania S.A. Curtiu? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos, vamos aumentar essa rede. Um abraço e até amanhã.